Bom, então aqui a gente visualiza um sistema urinário masculino. Aqui a presença dos 2 rins e das 2 suprarrenais. Aqui a gente está visualizando a veia cava inferior, parte da artéria aorta. E aí aqui na região do hilo renal eu percebo então que a veia normalmente é anterior, a artéria posterior e a última estrutura do hilo renal, a mais posterior, são os 2 ureteres. Bom, aqui existe uma particularidade nessa peça que é interessante, que é a presença da artéria mesentérica superior. Existe aqui, a gente visualiza muito bem, a formação de uma pinça na região da veia renal esquerda. O que acontece é que muitas vezes a veia renal esquerda ela acaba pressionada por essa formação anatômica, esse ângulo anatômico entre a artéria aorta e a mesentérica superior, que é o que a gente chama de pinça aortomesentérica. Então vocês imaginem que todo o sangue que está refluindo do rim do lado esquerdo, passando pela veia renal, quando eu tenho aqui a pressão da artéria mesentérica superior, né, esse rim ele vai ter uma dificuldade e esse sangue ele pode começar a ser represado ou até refluir para a região do rim, causando um problema, né, uma patologia no rim do lado esquerdo. Bom, aí aqui relembrando, né, as 3 constrições do ureter. Quando o ureter ele chega aqui na região da bexiga, ele sofre uma 3ª constrição e nessa peça aqui também a gente visualiza as 2 vesículas seminais que estão logo na região posterior da bexiga. E aqui a gente visualiza o final do ducto deferente e lembrar que o ducto deferente, quando está chegando aqui na região posterior da bexiga, ele sofre dilatações que são chamadas de ampolas do ducto deferente. Bom, então aqui nós estamos visualizando as peças de rim. Então lembrar que o rim ele tem um córtex, uma casca, né? Então córtex sempre lembrar que é uma casca. E aí o que acontece aqui é que esta região onde estão estas estruturas de forma triangular, elas são chamadas de pirâmides renais. Estas regiões onde estão as pirâmides é o que a gente chama de medula renal. Bom, as pirâmides renais, elas são formadas de muitos néfrons e os néfrons, eles são a unidade funcional do rim. Então, aqui é onde realmente a urina ela vai ser sintetizada. Aqui a gente ainda consegue visualizar que o córtex ele manda algumas projeções que vão dividir as pirâmides renais. Essas projeções do córtex são o que a gente chama de colunas renais. Então as colunas renais a gente visualiza entre as pirâmides. A pirâmide renal ela acaba em uma estrutura que é a papila renal. A papila renal é a ponta da pirâmide e aí a partir do momento em que a urina passa pela papila renal, aqui a gente vê bem a estrutura, ela já está praticamente pronta. O que ela vai fazer agora é caminhar por ductos e a gente visualiza aqui muito bem nessa peça. E aí esses ductos eles vão formar uma região chamada de pelve renal e depois o ureter. Bom, esses ductos, eles são primeiramente o que a gente chama de cálices menores. Então os cálices menores, eles estão ligados diretamente às pirâmides renais. Depois, quando eu tenho a união de cálices menores, eles formam o chamado cálice maior. E os cálices maiores, como a gente visualiza aqui nessa figura, formam o que é a pelve renal. A pelve renal aqui foi cortada nesta figura, né? Mas a gente visualiza aqui nesta região, por exemplo. Então, a pelve renal,
é quando eu faço a união dos cálices maiores e aí a pelve renal ela vai desembocar no ureter. O que é interessante aqui, por exemplo, dessa peça, é que a gente consegue visualizar o chamado seio renal. Então, seio é uma região de depressão, uma região de cavidade. Por isso que eu não posso chamar a mama, por exemplo, de seio, né? Então, a mama, ela tem, na verdade, um seio entre as duas mamas. Então, o que acontece aqui é que o rim, ele tem esta cavidade, que é o seio renal. Aqui, obviamente, foi um pouco dissecada, mas o rim, ele possui esta cavidade, que é onde vão entrar e sair as estruturas no hilo renal. E o seio renal, ele normalmente está repleto de gordura, que é o que a gente visualiza aqui nessas outras peças, ó. Então, toda essa parte amarela é a gordura que a gente chama de gordura perirenal. Então, a gente precisa lembrar que o rim, ele é envolto em tecido adiposo, então na gordura, né? Tanto que quando, por exemplo, uma pessoa ela é muito obesa e ela emagrece de forma muito rápida, essa gordura ela vai ser absorvida e muitas vezes você pode ter um quadro de pitose renal. Então a queda do rim por falta desta gordura que fica em volta do rim e que vai ser então chamada de gordura perirenal.